E agora eu quero trazer uma palavra reflexiva para que durante toda essa semana que está começando, eu e você possa estar sendo guiados pelo Espírito Santo. Continuando a última pregação, falando sobre quem está guiando a sua vida, eu quero que você abra aí no livro de Romanos, capítulo 8, e a gente vai entender os 3 primeiros capítulos de Romanos 8, que é dentro do nosso contexto de quem está guiando nossa vida nos dias atuais. Eu quero ler com você, eu quero que os amados irmãos abram a sua Bíblia, tanto no celular como na Bíblia de papel mesmo, mas que você preste atenção. Você que está na igreja, você que está vendo aí por esses aplicativos, você que vai ver essa live, medite e preste atenção no que Deus tem para a sua vida. Romanos 8, versículo 1 em diante diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que foram impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vou ler também o versículo 4, que diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Eu quero que vocês prestem atenção, como a gente já falou na outra live anterior, que o servo do Senhor, ele não pode ser guiado pelas coisas que o mundo está implantando. O servo do Senhor, ele não pode ser guiado pelo que os governos estão implantando como lei. O servo do Senhor, ele só tem um caminho. Ele só tem um caminho a ser guiado. Ele só tem uma verdade a ser vivida. Ele só tem uma vida a ser trilhada. E isso aí você vai encontrar lá em João capítulo 14, versículo 6 e diante, que diz: Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas trazendo para aqui, para Romanos, você vai ver que até o versículo 3, Deus condena a nossa carne pecaminosa, mas nos dá uma salvação em Cristo Jesus. Versículo 3 diz assim: portanto, que foram impossível à lei do que estava enferma pela carne. Veja que a lei aqui estava enferma, a lei estava quebrada. Hoje não é diferente, meus irmãos. A lei está à disposição do homem, não da Constituição. Mas vamos deixar isso para outra coisa, outro momento. E aí a gente vai ver que a lei estava enferma pela carne, pela vontade do homem, pela vontade dos seus belos prazeres, pela vontade daqueles que se diziam homens de Deus e dizia que era para fazer isso e aquilo outro. Isso fez Deus enviando o seu Filho próprio em semelhança de carne pecaminosa
Jesus teve desejo, mas ele tinha uma prioridade. Era fazer a vontade do Pai. Se você tiver em dúvida, preste atenção quando ele fala lá no Getsemane, nos últimos capítulos, nos últimos momentos antes dele ser preso. Ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. A vontade de Jesus ali era que aquele cálice de dor, de sacrifício, não viesse sobre ele. Mas ele não estava ali para fazer a vontade dele, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Assim somos nós, meus irmãos. Nós precisamos mortificar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, todos os dias da nossa vida. Pois a primícia em mim e em você, que tem que reinar, é a de Cristo. É a vontade de Deus, é o desejo de Cristo na minha vida, na tua vida. Não quer dizer que com isso você não vai poder se divertir, você não vai poder ir para uma festa, você pode. Por isso que a Bíblia diz que tudo que fui fazer com ordem e com decência. Mas você tem que aprender que a primícia está em Cristo. E quando você vai para um lugar desse, você vai para mostrar Cristo às pessoas. Eu tenho visto uma situação aí nas redes sociais que diz, fala assim: precisamos andar na contramão do mundo. É a maior verdade, meu irmão. O mundo está nos levando para o abismo. Mas Jesus Cristo nos guia para uma vida eterna. Por isso que eu digo novamente: quem está te guiando? Quem está guiando a igreja? O que é que o pastor está pregando para as igrejas? Porque no dia que eu pregar algo fora a Bíblia, podem se levantar porque eu estou errado. Meu dever aqui é pregar da Bíblia. Não é de mim, nem do irmão, nem da irmã. Meu dever é pregar da Bíblia. A gente precisa ter essa ideia que quando nós líderes, agora eu estou falando para os líderes, nós líderes, quando subimos aqui nesse púlpito, não é a nossa vontade que tem que ser feita, mas sim a vontade de Deus, e nós devemos ser usados por Deus. Por isso que temos que estar unicamente guiados pela palavra. Quando Deus manda Jesus Cristo vir ao mundo em carne, em pecado, Deus estava dizendo: eu vou mostrar a vocês que você mesmo vivendo em pecado, porque aqui todos são pecadores, viu? E não é porque o pastor é bonzinho, não. Começa por mim. Todos são pecadores. É a Bíblia que diz. Mentiroso é aquele que diz que não tem pecado. Então todos nós somos pecadores. Eu sempre digo que a única diferença de nós que estamos na igreja buscando a salvação para aqueles que estão aí no mundo é que nós estamos correndo do pecado. Somos pecadores correndo do pecado. Mas aqueles que estão no mundo são pecadores correndo para o pecado. E é isso que nós temos que entender, porque nesses dias de muitas tribulações, de muitas direções, de muitos atalhos, nós precisamos saber que tem um que nos guia ao caminho correto, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o versículo 4 diz: a fim de que o preceito da lei
como vivemos pela lei criada pelos homens, que não andarmos segundo a carne. Ele está dizendo aqui que em nós que vivemos pela carne, nós não devemos andar segundo a vontade da carne. Você vai viver com o desejo da carne, você vai sentir vontade de determinadas coisas, mas não quer dizer que com isso você venha fazer determinadas coisas. Porque no final de tudo, eu e você, nós fomos feitos para glorificar o nome de Jesus, o nome do Deus eterno. Não glorificar a nossa própria carne, as nossas próprias vontades. E uma coisa é certa, meus irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus em primeiro lugar, Ele realiza os nossos sonhos, as nossas vontades, segundo a vontade dele. Porque é Ele que nos sustenta e nos dá uma vida direcionada pelo Espírito. Então a gente vai ver aqui que mesmo estando na carne, no pecado, não devemos andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Eu estou no mundo pecaminoso, eu estou no mundo carnal. Eu vivo dentro desse mundo cheio de malícia, cheio de libertinagem, cheio de maldade. Um mundo pecaminoso que anda segundo o desejo de cada um que queira para si mesmo. Mas aqui a Bíblia está dizendo que não é para eu andar segundo esses princípios. Eu tenho que andar segundo os princípios de Deus. Eu estou no mundo pecaminoso, eu estou no mundo carnal, mas não devo andar segundo os princípios desse mundo. Não devo ser guiado por esse mundo. O que eu e você devemos fazer é ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que termina aqui o versículo 4, segundo a parte B, Lê o versículo 4 todo para que os irmãos entendam. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus irmãos, veja só. Eu e você estamos no mundo de pecado. Mas não devemos andar segundo esse mundo de pecado. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Deus quer fazer a diferença no meio de nós. Eu e você somos referencial para esse povo que está em mundo. Para quê? Para que eles vejam que nós vivemos no mundo pecaminoso, mas não andamos segundo esse mundo. Mas não somos guiados segundo a vontade desse mundo. Eu quero que você vá para a sua casa hoje. Vá com esse pensamento. Que mesmo vivendo num mundo de pecado, num mundo de erro, num mundo de miséria, de prostituição, de drogas, você não precisa ser igual a isso. Porque você tem um Deus. Você tem um Deus que te deixou o Espírito Santo para te guiar a uma vida de santidade. João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem, presta atenção, vem ao Pai se não
foi por mim. Eu e você precisamos ser guiados por esse caminho, para descobrir essa verdade, para termos uma vida de eternidade com o Pai. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Nesse momento, você que está em casa, coloque a mão no seu coração. Que vamos orar pela sua vida, por todos que estão aqui, por todos que estão em casa. Mas que Deus faça com que você compreenda que você está nesse mundo pecaminoso, mas não precisa viver em pecado. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, entregamos todo esse culto a Ti, Senhor. Entregamos tudo o que foi realizado nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu possas receber, ó Deus, como um cheiro suave diante das Tuas narinas. Pai, eu Te agradeço, Senhor, pela noite que nos deste. Te agradeço, ó Deus, por esse dia de vitórias que Tu estás me dando. Pai, Te agradeço por cada um desses que estão aqui e que estão vendo essa live. Senhor, muito obrigado. Deus, eu Te peço que em nome de Jesus, Tu possas estar nos orientando através do Teu Espírito Santo, a não viver segundo a carne, os pecados, os princípios, as vontades desse mundo, mas que possamos viver segundo a vontade do Teu Espírito Santo. Que possamos ser guiados a uma vida de santidade através do Teu Espírito, Senhor, para herdarmos o reino dos céus. Deus, leva-nos em paz às nossas casas. Que no dia de hoje, Senhor, possamos ser referência Tua onde quer que chegarmos. Que esse começo de semana, Senhor, seja um começo de semana glorioso para o Teu nome. E que cada um que está aqui, e esses que não puderam vir, que estão aí na live, possa ser instrumentos Teus, Senhor, para outras vidas. Senhor, cuida das crianças dessa igreja, desse bairro, Senhor, dessa cidade. Venha, ó Deus, fazer com que elas compreendam que o caminho, o único caminho de salvação e de libertação está na Tua palavra. Senhor, não deixa que elas venham ser enganadas pelas vontades pecaminosas da carne, mas que elas dia após dia possam estar diante de Ti, Senhor, se santificando e vivendo pela Tua palavra, em nome de Jesus. Também Te peço pelos casais, por mim, pela minha esposa, pelos casais aqui da igreja. Deus, vai estar à frente de cada um deles. Vencer a ligação entre cada um deles. E que todos possam ver em Ti como a solução dos problemas. Senhor, venha, ó Deus, capacitar a minha esposa a sermos instrumentos Teus, a sermos referência Tua, ó Deus, a sermos, ó Deus, servos segundo a Tua palavra. Deus, eu Te peço graça. Também Te peço, ó Deus, para que o Senhor ouça a minha oração nesse momento, para que eu possa estar intercedendo pela vida do Padre Jonas. Ele precisou fazer aquela cirurgia, ó Deus. E Deus, eu Te peço que em nome de Jesus, Tu possa estar à frente, Senhor, cuidando dele, tratando ele, Senhor, sendo o médico dele, para que nenhum mal aconteça e não tenha nenhuma sequela, Senhor, mas que ele possa se recuperar diante da Tua presença, sem sequelas nenhumas, e logo está à frente da sua comunidade. Cuida dele, Pai, protege ele, livra ele de todo mal, de toda infecção. Faz com que ele possa, Senhor,
se recuperar o mais breve possível, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Amém e amém. Vão em paz, em nome de Jesus, e que essa semana seja uma semana de vitória para cada um de nós, em nome de Jesus.